Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O Lago das Almas. Era uma noite sombria quando me encontrei à beira do Lago das Almas. O céu estava encoberto por nuvens escuras que ocultavam a lua, e o silêncio que pairava naquela região era quase palpável. Este lago tinha uma reputação sinistra, e os habitantes locais evitavam-no a todo custo. Diziam que as almas dos que haviam perecido de maneira trágica e misteriosa encontravam seu descanso final nas profundezas dessas águas escuras. Eu, um curioso escritor de histórias de terror, decidi explorar os mistérios que envolviam o lago. Armado com uma lanterna e uma coragem que aos poucos ia se transformando em dúvida, comecei a caminhar pelas margens enlameadas. O silêncio era ensurdecedor, e o farfalhar das folhas secas sob meus pés ecoava como sussurros inquietantes. Conforme avançava pela mata que cercava o lago, comecei a notar algo estranho. Vultos sombrios se moviam nas sombras, e sussurros indistintos enchiam meus ouvidos. Às vezes, parecia que vozes me chamavam, mas não conseguia discernir as palavras. O frio que percorria a minha espinha era palpável, e minha respiração se tornou irregular. Quando finalmente cheguei à beira do lago, deparei-me com uma cena horripilante. Havia lanternas antigas e velas acesas, como se alguém tivesse estado ali recentemente. E no centro do lago, flutuando sobre a água escura, havia uma figura pálida e vestida em trapos. Era um espectro, uma alma penada que clamava por libertação. Sem conseguir resistir à sensação de que eu estava sendo observado, mergulhei mais fundo na investigação. Era impossível ignorar o fato de que este lago era um ímã para as almas inquietas. A história daquelas pessoas que encontraram a morte trágica começou a se desdobrar diante de mim. Descobri que há muitos anos, um navio naufragou no lago, deixando todos a bordo presos em suas últimas agonias. Os destroços do navio e os restos mortais dos passageiros ainda estavam submersos nas profundezas do lago. Aquelas almas atormentadas clamavam por justiça e redenção, e era por isso que continuavam a vagar por estas margens sombrias. A cada noite, os lamentos e gritos dos falecidos enchiam o ar. Eles buscavam vingança contra os vivos que os haviam esquecido e negligenciado. As vozes que eu ouvirá eram suas preces, pedindo por misericórdia e perdão. Decidi que não podia ignorar o apelo dessas almas condenadas. Levei a cabo uma investigação minuciosa sobre o naufrágio do navio, descobrindo documentos antigos e depoimentos de sobreviventes. Entre as revelações, encontrei evidências de negligência, de um capitão que havia abandonado seu posto e de um trágico erro de navegação. Com essa informação em mãos, organizei uma cerimônia de rememoração no lago, convidando parentes dos falecidos e pessoas da comunidade. À luz de velas, fizemos um tributo às almas que haviam encontrado seu fim no lago, pedindo perdão em seu nome. À medida que as palavras de reconciliação e perdão eram pronunciadas, o Lago das Almas pareceu acalmar. A figura espectral que flutuava no centro do lago desapareceu lentamente, e as águas escuras voltaram a ser tranquilas. O silêncio que se seguiu era profundo, mas não mais ameaçador. No final daquela noite, quando todos se retiraram, senti um alívio indescritível. Parecia que as almas finalmente haviam encontrado a paz que tanto buscavam, e o Lago das Almas deixou de ser um lugar macabro e assustador. No entanto, a experiência deixou uma marca indelével em mim. A história do Lago das Almas e a jornada para libertar aquelas almas atormentadas se tornaram uma narrativa que eu jamais poderia esquecer. Foi uma lição sobre o poder da redenção e a importância de honrar a memória daqueles que partiram de maneira trágica. Nunca mais olhei para um lago da mesma forma,
e o mistério que cercou o Lago das Almas permaneceu como uma lembrança constante de que nem tudo é o que parece, e que o horror muitas vezes reside onde menos esperamos, nas profundezas de nossos próprios medos e na tristeza de almas esquecidas. O Lago das Almas, uma vez sinistro, havia se transformado em uma história de redenção e esperança, mas a lembrança de sua terrível história permaneceria comigo para sempre. Entretanto, o destino ainda aguardava uma reviravolta sinistra. Meses depois da cerimônia de rememoração, uma série de eventos macabros começaram a assombrar a região. Relatos de desaparecimentos misteriosos tornaram-se comuns, e as pessoas começaram a murmurar que o Lago das Almas não havia sido realmente purificado. As noites voltaram a ser assombradas pelos lamentos e gritos das almas perdidas. Elas ressurgiram com uma fúria ainda maior do que antes, como se a cerimônia de redenção as tivesse enfurecido. Cada desaparecimento era mais horripilante que o anterior, com corpos sendo encontrados mutilados nas proximidades do lago. Minha pesquisa, que antes havia sido dedicada à redenção, tornou-se uma busca desesperada por respostas. A cidade estava mergulhada no medo, e as autoridades estavam perplexas com os acontecimentos aterradores que assolavam a região. Durante minhas investigações, encontrei uma pista sombria em um antigo diário que pertencera a um dos sobreviventes do naufrágio. O diário continha relatos angustiantes sobre os últimos dias a bordo do navio e detalhes sinistros sobre o capitão negligente. Conforme mergulhei mais fundo na leitura do diário, uma revelação arrepiante surgiu. O espírito do capitão, um homem cruel e impiedoso em vida, não encontrara redenção na cerimônia que eu havia realizado. Pelo contrário, ele retornará com sede de vingança, liderando as almas perdidas em uma onda de terror. Agora, o Lago das Almas era o epicentro de uma batalha espiritual entre as almas atormentadas e o capitão maligno. As águas escuras tornaram-se o palco de um pesadelo macabro. A cidade, outrora pacífica, estava mergulhada em um horror inimaginável. Conforme a situação piorava, percebi que minha investigação havia desencadeado uma calamidade que eu não poderia controlar. O Lago das Almas não era um lugar de redenção, mas sim um portal para o além, onde as almas aflitas e o capitão vingativo travavam uma guerra interminável. Desesperado, tentei desfazer o que havia feito, mas as forças que agora habitavam o lago eram poderosas demais. O capitão, manifestando-se de maneira grotesca, começou a caçar aqueles que se aventuravam perto do lago, arrastando-os para as profundezas escuras. A cidade, um refúgio tranquilo no passado, transformou-se em um pesadelo que nunca terminava. O Lago das Almas, uma vez misterioso e assustador, tornou-se o epicentro do horror. Minha busca por respostas tinha trazido a desgraça sobre a região, e o mal que desencadeei era incontrolável. Assim, esta história, que começou com a esperança de redimir as almas atormentadas, termina em um pesadelo sem fim. O Lago das Almas tornou-se uma armadilha mortal, um lugar onde as almas perdidas e o capitão maligno continuam sua busca insaciável por vingança, transformando a região em um abismo de horror. Minha busca pela verdade e pela redenção levou à desgraça, e agora, em minhas noites mais sombrias, ainda posso ouvir os lamentos e os gritos vindos do Lago das Almas, ecoando como um aviso macabro da terrível maldição que desencadeei. Fim. Se gostou, deixe o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.